contar uma história pra vocês. É um pouquinho longa, mas acho que vale a pena. O que acontece? Quando eu era criança, eu vi numa revista uma matéria, não sei se era de divulgação, mas enfim, estava falando sobre um país, a República Tcheca. E tinham várias fotos, e entre essas fotos tinha do lugar mais icônico, assim, o ponto turístico mais famoso da República Tcheca, que é a Ponte Carlos. E eu fiquei fascinada com aquela foto. Não sei porquê, eu fiquei encantada e eu falei, nossa, será que um dia eu vou ter a chance de conhecer esse lugar? Que parecia lindo, era uma foto assim que eu acho que era do verão. Então a luz por sobre o rio, que eu esqueci o nome, é um nome diferente, e aquela ponte de pedra, coisa mais linda, uma coisa que meio Veneza, assim, sabe? E meu maior sonho é conhecer a Itália, assim, aprendi italiano por conta disso. Mas aquela foto e aquele lugar me chamaram a atenção, não sei porquê. E foi só aquela foto. Eu nunca fui muito atrás, assim, de saber o que tinha mais lá para conhecer. Fiquei com aquela ideia fixa daquela ponte. Daí tudo bem. A gente tem sonhos e é bom que a gente alimente esses sonhos. Vai que um dia eles se tornam realidade. Aliás, a gente deveria trabalhar para que todos os sonhos da gente se tornassem realidade. Agora vamos avançar um pouquinho para ano passado, 2025. 2025 eu tava numa loucura de trabalho, viajando muito a trabalho para lugares assim inóspitos, super distantes. Então eram viagens de avião longas e viagens de estrada na sequência, muito longas, estradas que não tinham asfalto, que não tinha iluminação, muitas vezes não tinha um sinal de telefonia, não era nem de internet. E apesar do cargo e do salário serem muito bons, eu comecei a me questionar se ainda valia a pena. Muito porque a gente muda, né, cara? A gente tá aqui hoje e amanhã nós já somos outras pessoas, porque a gente vivenciou o dia de forma tão profunda que a gente aceitou mudanças e se vê de outras formas, enfim. Viver é mudar constantemente. E esse movimento começou a aumentar assim dentro de mim, não só com o trabalho, mas com a minha vida como um todo, e o trabalho daquela forma, naquele ritmo, estava comprometendo muitas coisas, possibilidades de vivenciar outras coisas na minha vida, como ter um relacionamento fixo, ter uma família, ter para quem voltar no final do dia, sabe? Tava se tornando muito solitário para mim. Não tinha tempo para minha família, para minha irmã, para as minhas sobrinhas. Isso estava me incomodando bastante. Tinha um relacionamento na época que eu sabia que não tinha muito para onde ir, mas tem coisas que a gente não explica, que a gente precisa vivenciar também, né? Relações, às vezes a gente tem uma missão na vida da pessoa, a pessoa na nossa. E, enfim, chegou ao ponto de eu não aguentar mais tantos questionamentos e me vi na necessidade, um chamado mais forte que eu mesma, de executar mudanças na minha vida. E aí eu comecei a permitir que essas mudanças acontecessem dentro de mim, não brigar mais contra essa sensação de insatisfação. E aí, em uma dessas viagens que eu estava fazendo no trabalho, eu estava no aeroporto esperando o carro para poder ir para o interior, pegar mais 6 horas de estrada. E aí eu, sem nada para fazer, resolvi olhar passagens aéreas. E como eu viajava muito, tinha muita milha. E aí eu fiquei pensando, nossa, pra onde eu poderia ir com esse tanto de milha, né? Nossa, é tanta milha que eu acho que dá pra ir pra outro país. E aí eu caí
na armadilha, vamos dizer assim, de olhar passagem para ir para a República Tcheca, para conhecer Praga. E não só dava para usar as milhas, como ainda ia sobrar milhas e o valor da taxa de embarque minúsculo. Eu falei, cara, quer saber? Isso foi tipo em final de outubro, foi em novembro, não tenho certeza. E aí eu tinha férias em fevereiro e eu não ia fazer nada nas férias. Falei, vou comprar essa passagem. Comprei a passagem. Tava realmente um valor que ficou para pagar em dinheiro tentador. Falei, vou comprar. Comprei. Não sei como é que eu vou fazer com dinheiro, com moeda. Não sei como é que eu vou fazer com hospedagem, porque eu não tinha me preparado financeiramente para aquilo. Mas eu falei, uma oportunidade única na vida, vou arriscar. Comprei a passagem. E nisso um monte de coisa foi acontecendo. Porque aquela mudança que iniciou em mim, ela não se concluiu assim. Quando a gente permite que a nossa cabeça vivencie, nosso coração vivencie as mudanças que ele está pedindo, as coisas vão acontecer meio que sem controle, quase que um trem desgovernado, assim. Então, todas as mudanças foram acontecendo e mudanças no meu mundo exterior, coisas estavam até além do meu controle, mudanças no meu trabalho, que eu percebi que poderiam me afetar diretamente, mas ao mesmo tempo tinha uma certa sensação de alívio caso essa mudança me afetasse, porque assim eu me sentiria livre. E aí fui questionando também a continuidade da relação que eu tinha com a pessoa que eu tava, coisas em mim, sabe? Comportamentos e mindsets, né? Um jeito de pensar e de encarar a vida, meu comportamento. E aí, com todas essas mudanças acontecendo simultaneamente, ainda tinha essa viagem, que eu não sei por que cargas d'água eu sentia que ia ser muito importante para mim. Bem, até que chegou o dia da viagem e eu terminei o relacionamento que eu tava até então tendo. Senti que realmente a minha saída do trabalho estava iminente. E senti que muita coisa na minha vida precisava mudar, que eu precisava buscar um outro caminho profissional que fosse além de pagar contas, além de fazer algo que era lógico, que era necessário, digamos assim, ou que era a única saída. E comecei a pensar muito sobre o que me faz feliz, no que eu sou boa e que me dá um senso de propósito, de que eu estou prestando um serviço para as pessoas, para o mundo, sei lá. Aquela visão meio romântica, mas que a verdade é que a gente não deveria deixar morrer nunca, né? E, enfim, tirei minhas férias, iniciei as férias num dia, nesse mesmo dia à noite eu já embarquei. E aí no outro dia eu já estava fazendo a conexão no outro país para poder ir para a República Tcheca. Eu estava em Madrid, no aeroporto. E aí eu recebi a informação, dessa vez formalizada, de que e a qualquer momento eu seria desligada, seria demitida, ou enfim, porque como é cargo de governo não é bem assim, mas eu seria exonerada, seria extraída do lugar onde eu estava. Eu falei, quer saber? Vou viver minhas férias, vou viver essa viagem, é meu sonho, não vou deixar nada atrapalhar. E a coisa mais louca aconteceu, que é a realização, a compreensão do tamanho das coisas e das situações da nossa vida. Desculpa. Vocês já pararam para pensar assim na simbologia ou no que representa uma ponte? Uma ponte é algo que liga dois pontos que não conseguem se conectar.
mas que precisam ter esse trânsito. Você precisa chegar de um ponto a outro. E uma ponte, ao contrário de uma estrada, você não quebra nada, você não tira nada do lugar. Você simplesmente sobrepõe essa passagem de um ponto a outro. E no caso da Ponte Carlos, lá de Praga, ela passa por cima de um rio. Então essa ponte não só conecta um lugar a outro, leva uma pessoa de um ponto A ao ponto B, como ela continua a permitir o fluxo daquele rio, o fluxo daquela vida, daquele lugar. A ponte representa uma grande transição. E eu estar naquele lugar, com aquela ponte, com quase 600 anos de existência, e que eu fui descobrir lá, porque lembrem, eu nunca fui atrás de saber muito sobre Praga, nem sobre a história, nem sobre... Tinha vagas informações de quando ainda era Tchecoslováquia, sobre a história, até porque você é obrigada na escola a entender, mas nunca fui a fundo. E aí, lá eu descobri que tinha várias simbologias muito mais profundas, que tinha muito a ver com a construção daquela ponte, estava vinculada à numerologia, a várias questões místicas, assim, super interessante. E eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, do porquê que eu, quando criança, tive esse desejo inexplicável de conhecer esse lugar, e por que eu tive que conhecer aquela ponte, aquela foto que me chamou nesse exato momento que eu estou vivendo de transição, porque se tornou uma transição muito profunda com relação ao meu propósito de vida, assim, de eu finalmente parar e não agir mais no automático, não continuar simplesmente porque eu preciso pagar contas. E não, vou ser hipócrita, eu preciso pagar contas. Eu vivo num mundo, e o mundo é material, é físico, é 3D. Então, a gente precisa de dinheiro, sim, é gostoso termos coisas, vivenciarmos coisas, consumir com sabedoria, mas sim, é legal, faz bem. E eu me perguntei muito do porquê eu querer tanto conhecer esse lugar e conhecer justamente agora. Eu fiquei pensando muito, será que existe uma sabedoria na gente que consegue enxergar além e que linka as coisas, sabe? Por que eu tinha que conhecer essa ponte nesse exato momento da minha vida, de tanta transição, de tanta mudança? E eu cheguei à conclusão de que nada é por acaso. Eu sei que a simbologia das coisas quem dá somos nós, mas também existe uma necessidade que a gente veja esses simbolismos em determinados momentos, porque eles vão fazer sentido para a nossa história, para quem nós estamos nos tornando e para o propósito que a gente tem aqui, que vai muito além do que a gente mesmo consegue conceber. Então, nunca subestimem desejos, vontades, sonhos meio inexplicáveis ou que parecem que não são tangíveis para a sua atual realidade, que parecem ser ambiciosos demais ou distantes demais. Tem alguma coisa neles que são lições, são aprendizados, são desafios que são necessários para a sua existência, para a sua história e que não vão requerer de mais ninguém essa compreensão. Esses desejos, por mais distantes que pareçam, eles têm um sentido para você, eles têm uma importância para você, assim como teve para mim. Poderia acontecer de eu nunca vivenciar essa situação. Eu fiquei pensando sobre isso, poxa, mas e se eu nunca fosse lá? Ainda assim, eu acho que eu teria esse insight, essa clareza de que eu ia vivenciar essa ponte em algum momento. Poderia não ser física, mas no meu caso eu entendi que era para eu estar lá presente. Isso pode acontecer com outras coisas, às vezes um objeto tem alguma
algum chamado para você, uma coisa específica, um objeto, algo que tem alguma importância estranha para você. Se permita explorar isso, essa ideia. Tem algum significado por trás disso e só você vai entender. Talvez para você, só para você faça sentido, mas não deixa de dar atenção para isso. Essa travessia que eu tô fazendo, ainda tô nessa ponte, tem uma importância enorme para mim e fez com que eu olhasse para tantas outras coisas que eu tô vivendo com outro olhar, sabe? Com outra visão, com outra percepção e tá me ajudando a atravessar ainda essa ponte. Eu ainda tô na minha ponte pessoal, na minha travessia pessoal, e que tem sido esclarecedora, tem me feito crescer, tem me feito passar por vários desconfortos internos, mas é a minha travessia, é a minha transição, é a minha ponte. E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês. Qual que é a ponte que vocês estão passando agora? Qual que é a ponte de vocês, a transição de vocês? Já pararam para pensar o que na sua vida hoje poderia ter essa importância de te fazer transitar de um ponto que você está agora, de insatisfação ou de medo, e que pode mudar a sua vida quando você chegar do outro lado? Pensa nisso. Aceita a sua ponte, abraça a sua transição, esse ponto de mudança.